Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? É o Ed. Tô te ouvindo. Ótimo. Vamos começar. Acho que o assunto tá meio atarefado tentando botar para gravar. Então, eu estou Não, aproveitando eu para falar. consegui. Desculpa, gente. Desculpa a falha técnica. Então, assim, doutor Luciano, obrigada mais uma vez pela sua gentileza de estar conosco. Obrigada a presença de todo mundo. Nós estamos em 23 pessoas agora. A gente está gravando esse encontro para outras pessoas poderem compartilhar também, tá? Então, pode fazer a sua apresentação. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, podem fazer no chat, que daí eu reporto para o doutor Luciano. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma reunião da Associação dos Familiares e Portadores de Esclerose Múltipla de Florianópolis, e que é praticamente já uma associação do Estado, né, Suelen? A gente acaba tendo braços em todas as partes do Estado, e é sempre uma felicidade conversar com vocês, especialmente de um tema tão importante para mim e para todos nós, que são os distúrbios do sono. A gente passa cerca de um terço das nossas vidas dormindo e, infelizmente, nós vivemos uma sociedade que nos priva muitas vezes do sono pela produtividade e por todos os estresses, e eu quero falar um pouco para você sobre isso e também poder fazer uma associação disso com situações como a esclerose múltipla, onde a gente tem um sintoma principal, que é a fadiga, e que pode ter uma relação bastante importante com a qualidade do sono. Para quem não me conhece, eu sou médico neurologista, eu me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fiz a minha residência no de clínicas em Porto Alegre, e posteriormente, depois de alguns anos, eu tive a oportunidade de fazer uma formação, uma pós-graduação em medicina do sono em São Paulo, na época era no Unifesp, hoje é o Instituto do Sono, que já não faz mais parte diretamente da Unifesp. Depois de algum tempo vim aqui para Florianópolis, hoje eu sou sócio de uma talvez a maior empresa de medicina do sono aqui de Santa Catarina, que é a SOMED. A gente trabalha especificamente com medicina do sono, e lá eu também faço clínica da esclerose múltipla, e acabo associando muito essas duas situações. Graças ao fato de eu trabalhar bastante com esclerose múltipla e com medicina do sono, eu acabei, então, tendo a oportunidade de perceber o quanto a qualidade do sono é importante para os pacientes que são portadores de esclerose múltipla. E a minha ideia é conversar um pouco com você sobre isso. Eu vou fazer alguns comentários gerais, mas eu gostaria muito mesmo que vocês fizessem perguntas, né? Eu sempre prefiro, ao invés de fazer uma apresentação formal com slides, sempre que é possível, eu prefiro fazer um bate-papo, uma troca de informações. Quem de vocês quiser, de repente, tiver alguma questão de sono que está passando e que se sentir à vontade de falar, de uma maneira que não se sinta exposto, fique bem à vontade também. A gente pode, de repente, aproveitar alguma vinheta de alguma situação que alguém possa ter passado ou que alguém da família possa estar passando, para a gente poder enriquecer a nossa conversa aqui, né? Então, vou ficar muito feliz se vocês se manifestarem. A minha apresentação inicial é essa. Eu vou passar de novo para a Suelen, ver se ela quer fazer algum comentário inicial, e depois aí eu já vou me colocando para falar algumas questões que eu acho que são importantes. Então, eu posso realmente deixar para o pessoal perguntar. Se vocês quiserem perguntar, podem perguntar ali no chat. Eu reporto a pergunta para o doutor Luciano. Eu acho que é um tema, tipo, particularmente eu não tenho problema quanto ao distúrbio do sono, fora a questão que eu estava conversando com o Juliano do xixi noturno, que atrapalha muito, né? Mas eu não sei qual você vai abordar. Aí tem até uma pergunta aqui, ó, que além da esclerose, se poderia situar a relação com a fibromialgia com o sono. Não sei se relaciona, mas só para fazer uma relação, que foi feita uma pergunta agora aqui no chat. Deixo com você, então. Tá bem.
Bom, eu vou começar pela questão que levantaste, Suelen, da questão do xixi, né, e do sono. Essa é uma questão bem importante, porque a gente sabe que quem tem esclerose múltipla tem uma tendência a, muitas vezes, ter incontinência urinária, tanto por uma bexiga neurogênica flácida, como por uma bexiga neurogênica espástica. Então, a bexiga ela pode ficar muito rígida ou pode ficar flácida, e isso pode fazer com que o controle miccional não fique tão bom. E isso, durante o dia, já é um problema. Muitas vezes tem que sair correndo para procurar um banheiro. A gente sabe de várias situações que os pacientes acabam passando de acidentes da rua, de não encontrar um banheiro, de ter uma situação desconfortável. Mas, à noite, então, isso pode gerar dificuldade para dormir, né? A gente está falando aqui com pessoas portadoras de esclerose múltipla, mas também está falando provavelmente com pessoas que não são, e muitos homens que estão aqui nos escutando talvez tenham um problema, provavelmente próstata, né, que é muito parecido, né, de às vezes ter que várias vezes urinar à noite. E isso pode quebrar muito o sono, principalmente para quem tem dificuldade para voltar a dormir. Então tem que ter alguns cuidados importantes, né? Eu me lembro que antigamente as pessoas usavam urinol, usavam um pinico, né, para não ter que levantar da cama e ir até o banheiro. E isso aí se perdeu, são aquelas tradições antigas, né, que as pessoas tinham, os idosos tinham normalmente um urinol, um pinico, porque não precisava ligar a luz, não tinha risco de cair, não tinha risco de se machucar. A urina, normalmente, ela tem um odor que, se ela tiver um odor normal, ela não é nada tão fétido que não dê para jogar fora no dia seguinte. E isso era uma prática muito interessante porque reduzia bastante quedas em idosos, e os antigos tinham essa sabedoria. Hoje em dia, todos os idosos, cada vez que eles têm que ir ao banheiro de madrugada, levantam e podem escorregar num tapete, podem cair numa privada. Às vezes, quando você urina de madrugada, na hora de levantar do vaso sanitário, a pressão cai, você faz uma hipotensão postural, né, o termo técnico, cai a pressão, você pode machucar a cabeça no vaso sanitário, quebrar um quadril. Então, os idosos antigos, nossos avós, nossos bisavós, tinham essa compreensão. E para o paciente com esclerose múltipla, não é o paciente com esclerose múltipla, a grande maioria não são idosos, mas muitas vezes é uma condição parecida, um paciente de meia idade, uma pessoa de meia idade que tem problema de próstata. Então, se a pessoa tiver a possibilidade de não precisar várias vezes levantar para ir ao banheiro, quebra menos o sono. Agora, uma outra forma de fazer isso é tomando menos líquido antes de dormir. Então, procurar em torno de umas 6, 7 horas já começar a reduzir a ingestão de líquido, mas a gente sabe que tem que tomar bastante líquido. Então, a contrapartida é tomar mais líquido pela manhã. Isso nem sempre é tão simples, porque às vezes a pessoa vai tomar líquido pela manhã e ela tem uma atividade na rua, tem incontinência urinária, e aí se toma muito líquido pela manhã, ela vai acabar tendo dificuldade na rua com a urina. E muitas pessoas, por esse motivo, acabam deixando para tomar mais líquido à noite. E por isso acabam urinando mais. No dia seguinte, quem tem mais dificuldade de voltar ao sono, acaba muitas vezes piorando a fadiga, tendo mais cansaço, sonolência durante o dia. Então, acho que esse é um ponto importante que colocaste, Suelen, que é, primeiro, uma possibilidade, que é fazer um método antigo, né, para quem não se sente envergonhado nem constrangido com isso. A outra possibilidade é diminuir a ingesta de líquido à noite. E um terceiro ponto importante é, se você não investigou a incontinência urinária, se você não está tratando isso, é procurar ou um neurologista ou um urologista, né? Ou se tem um problema de próstata, não procurou um urologista, porque existem hoje mais de 8 medicações que podem controlar a incontinência urinária noturna. Então, as pessoas que costumam urinar muito à noite podem ser medicadas para isso não ser tão desconfortável, muitas vezes até controla completamente. E um outro ponto importante para todos que estão escutando é que quem começa a urinar muito à noite é importante avaliar a parte da função renal e também a glicose, porque eventualmente pode iniciar um quadro de diabetes. O diabetes, normalmente, você tem um aumento da quantidade de vezes que você vai urinar, e às vezes isso começa sendo mais noturno, nem sempre, mas às vezes pode começar sendo mais noturno. Doutor Luciano, agora começou a ter bastante pergunta aqui,
Eu vou te Tá, perguntar assim, de 3 em 3, para não fugir muito, tá? Não sei se tá três em bom. três tá bom, Eu tá? só vou responder E a Maria Hermínia, que ela já tinha feito a pergunta da fibromialgia com sono. o doutor Pode tá ser? conseguindo ver as perguntas no chat? Estou vendo no chat aqui, mas se tu Ah, quiser ir então tá. falando, eu acho que a gente fica nesse jogral, fica menos maçante do que só eu falando aqui. Tá, Falando em água, eu vou então tomar um tá. pouquinho de água aqui. Então, além da esclerose, poderia situar a relação da fibromialgia com o sono? Essa é uma questão bem importante. Nós estamos tendo uma epidemia de pessoas com dor crônica, né, com síndromes dolorosas crônicas. Fibromialgia, para quem não sabe, é uma condição em que as pessoas têm pontos dolorosos na região das fibras musculares de vários pontos do corpo, e esses pontos dolorosos costumam ocasionar dores muito desconfortáveis. Essas pessoas às vezes fazem uma verdadeira peregrinação em vários médicos tentando encontrar um diagnóstico e não encontram porque não tem, na maioria das vezes a gente não consegue ter um exame diagnóstico que confirme a fibromialgia. É uma síndrome em que você tem pontos dolorosos, às vezes você tem constipação, diarreia, dor no baixo ventre, insônia, depressão, ansiedade, está ligado tudo isso à fibromialgia. Então, falando de fibromialgia, eu vou puxar o tema para dor. Dor crônica é algo epidêmico hoje em dia. A gente tá falando hoje muito em pandemia, vamos falar de uma epidemia, que é a epidemia da dor. As pessoas sentem muita dor hoje em dia e muito dessa dor é relacionada a dormir mal. Então, a dormir mal nos sensibiliza, nos hipersensibiliza à dor. Então, uma pessoa que tinha lá um pequeno pensamento de uma raiz e que por isso sentiria um pouquinho de dor lombar, por dormir mal já começa a sentir muito mais dor lombar. Então, existe sim uma relação de sono e dor. Quando eu durmo mal, aumenta muito a chance de que eu venha a apresentar dores crônicas, ou se eu tenho dores crônicas, que elas fiquem mais intensas. E a outra situação também é verdadeira. Esse é um grande problema nessa situação, porque dor crônica também aumenta a chance de eu dormir mal. Então aí eu passo a ter um grande problema que é um ciclo vicioso. Eu tenho dor crônica e durmo mal. Dormindo mal, eu tenho mais dor. Tendo mais dor, eu durmo pior ainda. Dormindo pior ainda, aumenta mais a dor ainda. E isso vai gerando um ciclo vicioso em que essas pessoas vão daqui a pouco entrar num terceiro elemento, que é uma tríade, que é dor, insônia e depressão. Então, quando a gente tem dor e insônia, a gente deve procurar o quanto antes um tratamento, porque o próximo passo disso é a gente começar a ficar deprimido. Quem já viveu isso sabe do que eu estou falando. A gente começa a dormir mal, e começa com uma dor que não passa, a gente vai começar a entristecer, vai começar a sentir menos gosto pela vida, ficar mais apático, a vida perde o viço, a gente fica com menos tempero, né, nas coisas que a gente vem a fazer e vem a viver. Então, é muito importante, quem tem fibromialgia e está dormindo mal, corrigir o sono, porque isso pode melhorar a fibromialgia. E quem tem insônia ou está com alguma dificuldade de sono e tem dor, corrigir a dor, porque isso vai melhorar provavelmente a insônia. Tá? Até tem uma paciente que está falando que ela sempre teve problema para dormir e hoje ela só dorme tomando relaxante muscular e um fitoterápico com passiflora. Só me fala o nome dela. Ah, tá. É a Grislane que tá Uhum, falando? é ela que falou. O Ed, ele falou que a primeira pergunta, por que a fadiga está tão relacionada ao sono? Que muitas vezes eu descanso, o famoso 20, 30 minutos, e em seguida custo a dormir de verdade. Tá. Eu vou começar ali pela Grislane falando de relaxante muscular. Isso aí, infelizmente, não é só ela que tem usado relaxantes musculares. Relaxantes musculares, eles têm um efeito que, num primeiro momento, dá uma sensação de melhorar o nosso sono. E realmente, quando a gente toma um relaxante muscular, a gente dorme um pouco mais relaxado, a gente dorme com mais facilidade. A questão é que essa facilidade em dormir, ela esconde um risco muito grande por trás disso. Por quê? Porque no momento que eu aumento o meu relaxamento muscular, eu também aumento a minha chance de quedas.
eu tenho menos tônus muscular. Então, à noite, se eu estou tomando um relaxante muscular, meus reflexos estão diminuídos, o meu tônus muscular, quer dizer, a tensão dos meus músculos está diminuído, o que diminui dor. Por outro lado, diminui a chance de eu me defender se eu for escorregar e cair. Né? Fora isso, os relaxantes musculares eles têm o que a gente chama de tempo de meia-vida prolongado, eles demoram muito a passar o efeito deles. Quem já tomou um relaxante muscular, tomou aí um Mioflex, um Dorflex, tomou um Miozan, sabe do que eu estou falando. A gente acorda pela manhã e ainda está sonolento. A gente não raciocina bem. Tanto que na bula está lá escrito risco aumentado de operar máquina, risco aumentado de dirigir, né, de guiar automóvel. Então, o problema de começar a usar relaxante muscular para insônia é que a gente vai resolver um lado e estragar o outro. A gente vai começar a ter dificuldades cognitivas de memória, vai ter aumento de risco de quedas e aumento de risco de acidentes. Então, não é uma boa saída. O ideal é procurar uma avaliação adequada para a gente ter um medicamento. Hoje em dia a gente tem medicamentos que fazem diferente. Existem alguns medicamentos que a gente utiliza, se é o caso de usar um medicamento, em que esses medicamentos têm um tempo de meia-vida mais curto. Então eles vão durar de 6 a 8 horas. Então eu tomo ele às 11 da noite, quando chega às 7 da manhã, eu já não tenho mais efeito no meu organismo. Esse é um medicamento ideal para um quadro de insônia, porque aí o que acontece é que eu durmo bem e acordo bem. Agora, relaxante muscular, como ele demora muito a passar, eu vou dormir bem, mas vou acordar atrapalhado muitas vezes. Né? Já o fitoterápico que ela comentou ali, que é a passiflora valeriana, realmente alguns pacientes funcionam quando tem insônia, pode até ajudar, só que tem que cuidar, porque o fitoterápico, as pessoas às vezes têm a ideia de que fitoterápico, por ser fito, por ser um remédio de planta, que é mais natural. O problema é que os fitoterápicos, eles têm uma tendência, a maioria deles, a fazer um tipo de alteração de um sistema de enzimas, de enzimas hepáticas, que é chamada citocromo P450. Esse sistema citocromo P450 ele é importante para a metabolização de vários medicamentos. Então, quando eu começo a tomar fitoterápico, eu posso sobrecarregar o meu fígado ou atrapalhar a metabolização do meu fígado. E se eu tenho esclerose múltipla, eu estou usando um medicamento, por exemplo, como fingolimod, como um fumarato de dimetila, como um teriflunomida, um exemplo de alguns medicamentos, dos tantos medicamentos para esclerose múltipla, eu posso acabar tendo interação e ter perda da eficácia do medicamento que eu estou usando para esclerose múltipla. Então, toda vez que eu tomo algum medicamento e eu começo a misturar com fitoterápico, eu posso acabar tendo uma perda de eficácia do medicamento que eu uso para a doença principal que eu estou tratando. Passando para a próxima pergunta, que é do Ed, que ele colocou ali que a fadiga está relacionada ao sono e que às vezes ele descansa 20, 30 minutos e de seguida custa dormir. Bom, eu vou dividir em duas partes. A primeira questão é fadiga e sono. Fadiga é diferente de sono. Né? Então, o que é fadiga? Fadiga é uma situação em que eu vou fazer uma atividade que normalmente eu me cansaria depois de um tempo X e eu me canso em meio X, por exemplo. Então, um exemplo, né, trocando em miúdos. Eu vou ter que fazer uma caminhada até a casa da minha avó, que normalmente eu caminho, são 5 quilômetros, eu vou caminhando para aproveitar para me exercitar, e eu sempre vou bem. De repente, com 2 quilômetros, 3 quilômetros, eu começo a ficar cansado. Ou eu vou cozinhar, vou fazer o almoço, eu demoro 1h30 fazendo o almoço, e aí coloquei o feijão para cozinhar, eu estou começando a preparar a carne, e de repente, quando deu 30, 40 minutos, eu começo a me sentir exausto. Isso é fadiga. Né? Sonolência é uma situação em que eu estou numa condição quieto, parado, tranquilo, e que eu começo a sentir sono de uma maneira que é inesperada. Então, por exemplo, na sala de espera do médico, no cinema, vendo um filme, sentado vendo televisão, o natural é que a gente não caísse no sono, a não ser que a gente tenha dormido mal, ou a gente anda muito sonolento por alguma medicação ou por algum distúrbio. Então, eu estou separando aqui fadiga e sonolência. Às vezes, os pacientes com esclerose múltipla, eles sentem muita fadiga e às vezes sentem muita sonolência. E muitas vezes isso se mistura, se confunde.
Claro que se eu durmo mal à noite, eu tenho mais fadiga. Mas às vezes eu estou dormindo mal à noite, sentindo sonolência durante o dia, e eu vou referir para o neurologista que eu sinto fadiga, e não é fadiga, é sonolência. Então, é muito comum o paciente que tem esclerose múltipla chegar dizendo eu estou com muita fadiga. E é muito importante o neurologista observar se realmente é fadiga ou se não é sonolência. Como é que é essa tua fadiga? Ah, eu sento no sofá e começo a sentir que vai dando uma coisa que eu vou perdendo a energia. Poxa, se tu tá parado no lugar, sem fazer nenhum esforço e começa a perder energia, talvez seja uma manifestação de sonolência e não de fadiga. Às vezes a sonolência não vem como o olho fechando, não vem como você adormecendo, e sim como uma queda da energia sentado. Se a queda da energia ela vem parado, se a queda da energia vem quando eu estou em repouso, pode ser um sintoma de sonolência. Né? Você já deve ter sentido, por exemplo, quando estão com muito sono, ao invés de cair os olhos, a pálpebra cair, vocês terem uma sensação de que não conseguem mais firmar o corpo tão bem, que começa meio que se encostar para o lado. Então, a sonolência também pode vir com um grau maior de relaxamento muscular, de perder o tônus, assim como a fadiga. Então, a primeira coisa, quando a gente fala em sono e fadiga, e são dois sintomas comuns em esclerose múltipla, a gente tem que diferenciar. Segunda coisa, entender que quem dorme mal vai ter mais fadiga e vai ter mais sonolência. Agora, a segunda parte do que ele colocou é assim, eu descanso aquele famoso 20, 30 minutos e em seguida custo a dormir. Né? Toda vez que a gente dorme durante o dia, a não ser criança e idoso, criança vai ter um sono mais fragmentado. Você sabe que bebê dorme 20 horas, 18 horas, tá toda hora dormindo, dorme, acorda, dorme, acorda. Agora, tirando o bebê, que tem um sono totalmente diferente, e o idoso, que muitas vezes vai precisar tirar uma soneca durante o dia, um adulto normal, a não ser que a gente vivesse no México ou na Espanha, que eles têm a siesta, que eles tiram aquela soneca depois do almoço, não costuma dormir durante o dia. Né? E se a gente dorme durante o dia e não faz parte do nosso costume cultural, a gente pode roubar sono da noite. E se a gente dorme um pouco antes do horário de dormir, depois acorda e quer dormir de novo, o nosso cérebro pode entender isso como uma confusão. Ele pode ficar confuso e entender que ele já dormiu e demorar muito a relaxar de novo. Como se ele tivesse acordado no dia seguinte. Alguns de vocês já devem ter vivido isso, de dormir à tarde, passar do limite de uma soneca, acorda depois de 3 horas, e aí tem a sensação que dia é hoje, né? Porque a gente chega a ficar atrapalhado com o dia, né? Então, assim, tirar uma soneca pequena de 20, 30 minutos, eventualmente depois do almoço, quem gosta não é um problema. Mas à noite, no horário que já se aproxima do horário de dormir, não é uma boa a gente fazer isso, porque realmente a gente pode ter dificuldade para dormir. Queres me passando as próximas perguntas, Sueli? Aí tem a Sonali também, que ela falou justamente o que você estava falando agora. Muitas vezes a fadiga é confundida com sono. Antes do diagnóstico, eu vivia dormindo e achava estranho. Descobri que esse sono, ou melhor, cansaço, é fadiga. Que ela está falando justamente isso. Isso que a Sonali falou confirma aquilo que a gente estava conversando. Aí o Arthur, ele perguntou, como podemos saber que o distúrbio do sono é um sintoma da esclerose múltipla? Eu não estou achando... Aqui, achei, o Arthur. Como podemos saber se o distúrbio do sono é um sintoma de esclerose múltipla? Bom, a gente vai ter que investigar. Né? Em alguns pacientes com esclerose múltipla, raramente as lesões da esclerose múltipla elas causam inflamação de uma área do cérebro chamada de hipotálamo. E o hipotálamo ele é a área onde a maior parte dos centros relacionados ao sono se encontra. Então, existem lesões causadas pela esclerose múltipla que podem causar raramente, situações de sonolência ou até de vigília excessiva. Eu já tive alguns pacientes que tiveram surtos de não conseguir dormir. E outros que tiveram surtos de ficar dormindo horas, 15, 20 horas por dia. Isso eu já vi algumas vezes, mas felizmente é bem raro. A maior parte das vezes, quando tem um distúrbio do sono junto com a esclerose múltipla, é uma comorbidade. O que quer dizer isso? São duas doenças que estão acontecendo juntas, eventualmente pode ter uma relação de causa e efeito. Um exemplo,
A pessoa tem espasticidade, que é um sintoma de rigidez muscular ocasionado pela esclerose múltipla, e devido à espasticidade usa um relaxante muscular, por exemplo, tizanidina, né, ou então baclofeno, e devido a isso, devido a esse extremo relaxamento muscular do relaxante muscular, acaba desenvolvendo um quadro de sonolência durante o dia, fica sonolenta durante o dia. Mas muitas vezes é uma comorbidade que não tem uma relação direta. A gente tem que lembrar sempre que a pessoa que tem esclerose múltipla não significa que ela não possa vir a desenvolver outras doenças. Você tem esclerose múltipla, você não fica imune a outras situações. Então, muitas vezes as pessoas com esclerose múltipla, por usar muito corticoide numa época da vida, por exemplo, podem ganhar peso, começarem a roncar, ter apneia do sono. Outros pacientes que têm esclerose múltipla podem, de repente, ter outras situações de se alimentar demais à noite e ter refluxo, e aí acabam acordando e tendo um sono fragmentado, picado. Por quê? Porque à noite o ácido do estômago reflui, junto com algum pouco de comida, às vezes até, e vai até a via aérea superior, dificultando, dando tosse noturna. Quer dizer, pode sempre ter relações com outras doenças. Agora, uma questão importante. Hoje tem menos pessoas usando interferon, né? A beta-interferona, muito utilizada durante muito tempo na esclerose múltipla, Avonex, Betaferon, Rebif, né? São medicações que podem gerar insônia, podem gerar um excesso de vigília, deixa a pessoa ligada demais. Então, pessoas que usam medicamentos beta-interferonas podem, às vezes, ter também uma dificuldade para adormecer. Então, a esclerose múltipla e o sono têm algumas possíveis relações. Ou uma situação de distúrbio do sono não relacionada à doença, que vem junto, ou relacionada à medicação, e muito raramente um surto pode atingir uma área do sono e a pessoa ter manifestações de dormir demais ou de menos. Acho que essa já respondeu a pergunta que a Doris fez, que ela perguntou que ela está tomando o fumparato de demitila Tecfidera, né? Se pode interferir no sono. O Tecfidera não costuma interferir no sono, né? A gente vai encontrar na bula do Tecfidera, lá nas letras pequenininhas da bula, a possibilidade de insônia ou de sonolência. Na bula americana tem isso descrito, mas a gente sabe que bula de medicamento eles colocam tudo e mais um pouco, e normalmente eles colocam distúrbio do sono, porque é muito comum as pessoas terem distúrbio do sono, e quase sempre tem muito mais a ver com uma questão ético-legal, no sentido deles colocarem na bula, porque se alguém reclamar que teve, eles não serem acusados de que não avisaram. Agora, na prática, é muito raro eu ver algum paciente que usa Tecfidera reclamar de ter começado a dormir mal depois. Mas é possível. Né? Que ela comentou também. É que na maioria dos pacientes com esclerose múltipla não vai dar para tirar o Tecfidera para testar, né? Para saber se é dele ou não. Que é uma doença em que você não pode sair tirando o remédio que trata a doença. A possibilidade de ter um surto, uma complicação é muito grande. Então, muitas vezes, a gente vai ter que investigar o distúrbio de sono e tratar igual, mesmo que tenha que associar, às vezes, uma outra medicação junto. Pode falar, se eu cortei. Ela falou que ultimamente ela tem acordado de madrugada por conta do xixi e não consegue mais dormir. Aí ela perguntou se pode ser por conta dessa medicação. Eu acho que é mais provável que seja da própria esclerose múltipla. Né? Eu sugiro para a Doris, né, que ela faça uma investigação da questão urinária. Né? Às vezes vai precisar fazer um estudo urodinâmico, ou então, pelo menos, fazer uma anamnese. Uma anamnese é a entrevista clínica, né? A conversa que o médico tem com o paciente, fazer uma anamnese, uma conversa bem detalhada, para tentar entender bem que horário que tem essa dificuldade, se é só de madrugada mesmo, se é uma coisa de ir várias vezes urinar e sair só um pouquinho, ou se toda vez que vai urinar realmente sai muita urina. Quer dizer, são detalhes, se arde para urinar, se dói para urinar, se sente que urina, mas parece que ainda continua com vontade de urinar. Tem uma série de questões que são importantes em quem tem incontinência urinária e tem que ser melhor elucidadas, para a gente poder definir se é ou não do tratamento medicamentoso ou da própria doença. Tá. A Michele perguntou se o sono perfeito para um paciente com esclerose múltipla também é de 8 horas.
Esse número de 8 horas é um número mágico, assim, né? Eu tenho pacientes que dormem 6 horas e ficam muito bem, e eu tenho pacientes, principalmente os adolescentes, que eles dormem 9, 10 horas e continuam com sono. Então, assim, dependendo da fase da vida, uma mulher que esteja no climatério, na menopausa, um idoso, uma criança, não vai ter esse número mágico de 8 horas. Bebês, crianças de colo, elas podem precisar, às vezes, de 11, 12 horas de sono. Bebê recém-nascido, muito mais. Um adolescente, normalmente o menino vai precisar em torno de 9 horas de sono, e as meninas, elas podem precisar até 10 horas de sono, porque elas têm variações hormonais diferentes dos meninos, né? Então, adolescentes. E idosos, muitas vezes podem, um idoso de 80 anos, de 90 anos, pode precisar de apenas 5 horas para se sentir bem. Os idosos costumam dormir menos. Agora, esse número mágico de 8 horas, digamos que na grande maioria da população, dormir 8 horas, adultos, é um número razoável, né? Para uma sociedade que as pessoas estão dormindo em média 6 horas e meia, quando muito dormem isso, e que está bastante privada de sono, uma sociedade que está extremamente estimulada por luminosidade, e agora a gente está com uma outra situação ainda que é pior, né? Pandemia, que vem estresse, preocupação com doença, confinamento, saudade, distanciamento social, o coração partido de não estar vendo as pessoas queridas que estão longe. Quer dizer, tudo isso aí junta, é difícil as pessoas estarem dormindo aí 8 horas. Agora, é diferente para quem tem esclerose múltipla ou não? No princípio, não, mas quem tem mais fadiga, tem esclerose múltipla e mais fadiga, se dormir um pouquinho mais, talvez possa ajudar. Mas não dá para dizer que existe uma média de sono diferente para quem tem esclerose múltipla ou não. Outra pergunta associada a dormir demais é da Michelle, um pouquinho mais para baixo, que ela está perguntando: dormir demais e sonolência, dormir demais e sonolência é sinal de depressão? Estou só procurando aqui. Tá mais para baixo, tá um pouco abaixo Tá. da Dormir pergunta demais dele. e sonolência é sinal de depressão? Olha, eventualmente, algumas pessoas começam a dormir demais sem motivo, e a gente avalia o sono delas, não tem uma explicação, é de se pensar também em depressão. É algo que está na nossa lista de diagnóstico diferencial. Tá? A depressão tanto pode ocasionar insônia como sonolência excessiva. Eu tenho visto alguns pacientes, quero deixar bem claro, não existe essa relação, está dormindo demais é depressão, isso não existe. Existe uma possibilidade. Mas diante dessa possibilidade, eu posso dizer para vocês que eu estou vendo um funcionamento, que é um funcionamento meio tatu-bola, meio tartaruga, que é de se esconder no sono, né? Então, assim, algumas pessoas estão se escondendo da pandemia, se escondendo do momento atual, dormindo. Eu tenho visto isso aí nos últimos 5 meses. Algumas pessoas dizendo assim, olha, doutor Luciano, eu todo o tempo que eu tenho, eu durmo, que eu posso, eu durmo, porque eu não quero nem pensar em tudo isso que está acontecendo. Eu acho temerário, eu acho um pouco preocupante isso, porque a gente não entrar em contato com a realidade, por mais dura que ela seja, não entrar em contato com as próprias emoções, não necessariamente é uma depressão, mas pode ser um isolamento afetivo. E todo isolamento afetivo, ele pode estar escondendo ali algum quadro psíquico que mais adiante a gente pode acabar tendo um prejuízo, né? Então, toda vez que eu não vivo algo que eu preciso viver, quer dizer, estou num momento triste, vamos assumir que está triste. Estou num momento com medo, vamos assumir que eu tenho medo. Estou num momento de angústia, vamos assumir que estou com um momento de angústia. Vou pedir ajuda, vou pedir um abraço, vou pedir um colo. Se eu não tenho um abraço, um colo, vou pedir à distância uma conversa boa, um ouvido. Vou pedir apoio médico, se for o caso. Eu acho que sempre é mais saudável. Infelizmente, algumas pessoas estão muito isoladas nesse momento, estão numa situação assim de ter podendo contar com muito poucas pessoas, né? A grande maioria de nós é privilegiado de poder contar com mais pessoas e poder ter espaços como esse aqui que a gente está tendo, de poder fazer uma live sem se expor, e ao mesmo tempo estou vendo a carinha de vários de vocês aqui, e a gente, apesar de não ter toda aquela situação calorosa que eram as nossas reuniões lá no CAT, mas pelo menos já estou bem feliz de estar vendo vocês aqui. E muita gente não está tendo isso.
E aí pode estar se escondendo numa sonolência, pode ser um jeito de ficar que nem tatu, ficar que nem tartaruga, se esconde dentro do casco para não ver o que está acontecendo. Eu acho que o ideal é a gente poder interagir, se relacionar, falar se a gente não está bem, sempre eu acho mais saudável. E se a gente está com uma sonolência excessiva relacionada à depressão, é muito importante que quem está tratando essa depressão saiba disso e a gente também tome alguma providência, porque poder não ter tanta sonolência e ter mais ânimo, mais energia durante o dia, e uma energia criativa pode também nos tirar da depressão, especialmente uma energia criativa. Então, algumas pessoas estão fazendo uma coisa muito bacana agora nesse período, que é se descobrir como artesãos, né? Então, muita gente está fazendo artesanato, estou vendo uma produção muito interessante, que começou com máscara, foi indo para tricô, foi indo para patchwork, e eu estou vendo muita gente assim que eu tenho acompanhado fazendo uma produção criativa. Eu acho que essa é uma grande saída para depressão e que pode ser uma coisa boa até para dormir, né? Quer dizer, se ficar o dia inteiro na frente da televisão não dá para dormir, né? Hoje em dia, se você ficar vendo, aliás, acho que hoje sempre, né? Ficar na frente da televisão com notícias, televisão que às vezes corre sangue assim pela TV, não dá. Então a gente tem que procurar encontrar formas criativas de lidar com tudo isso que a gente está vivendo. Não é fácil, confesso que não é fácil, mas a tecnologia pode nos auxiliar nisso, né? Eu tenho visto muita coisa interessante aí em termos de tecnologia. Aliás, esse é um tema que a Florem poderia pensar. Criatividade na pandemia e produzir num momento difícil, né? Como a gente vai dar a virada nesse jogo? É um tema interessante para a gente poder, de repente, pensar aqui. Eu, pelo menos, acho que seria um tema bem legal. Obrigada pela sugestão. Eu estava até conversando com o Ed hoje à tarde sobre isso, para a gente não ficar falando só de doença, para mudar um pouco, né? Estava falando sobre isso. Voltando a falar um pouquinho ali do xixi, enfim, dos recursos, o Ed, ele falou assim, eu passei a ter um auxiliar por perto, pois, como o senhor disse, só esse exercício de ficar indo e voltando do banheiro, muitas vezes, acabou me atacando a fadiga. Pela manhã, sentia vontade de dormir até mais tarde. Ele estava falando, né, que ficava mais cansado. É isso aí, está confirmando essa possibilidade, né? É uma outra coisa, não tem nada a ver com o nosso assunto de hoje, mas são coisas antigas que se usavam muito e que eu vejo que as pessoas não usam mais, é uma bengala. É impressionante, hoje os idosos não usam mais bengala, e a gente está tendo aí uma quantidade enorme de idosos caindo, se machucando. E as pessoas fazem essas associações de que se eu usar uma bengalinha, eu fiquei velho, e é uma bobagem, porque, na verdade, quando você usa uma bengala bem bonita, bem chique, e evita de cair, quebrar o quadril, e depois ficar sofrendo, né, semanas, meses aí para se recuperar. Então são essas coisas que a gente via nossos avós fazendo, e que foram se perdendo, um conhecimento natural, que eu acho que é interessante a gente começar a recuperar. A Eliane perguntou, as medicações de esclerose têm que seguir um horário prescrito todo dia na mesma hora? Algumas pessoas, ao tomar o medicamento, sentem sonolência após a medicação. Dá para ajustar o horário da medicação para quem trabalha, só usar em horários que está em casa? Essa pergunta da Eliane é uma pergunta que me deixa muito estimulado, porque por pouco eu não estou aqui hoje por causa dessa pergunta. Eu poderia não estar aqui hoje por causa dessa pergunta. Porque eu, quando estava no final da faculdade, e eu já estava muito voltado para neurologia, já gostava da neurologia, já fazia parte do ambulatório de esclerose múltipla do Hospital de Clínicas, e eu fui convidado por um médico chamado Dr. Guido Rosito, um cardiologista lá de Porto Alegre, para fazer parte de uma equipe de estudo de cronobiologia de medicamentos. E eu fiquei estudando por um tempo, acho que quase um ano com ele, fazendo pesquisa sobre o melhor horário de tomar medicação. E aí eu me dei conta que era uma área da medicina nova, é uma área que médicos cronobiologistas, essa especialidade, ela nem foi criada ainda. Isso que eu já estou formado há quase 20 anos. Né? Eu fiz 19 anos de formado agora, ainda não tenho a especialidade. E acho que é uma especialidade do futuro. O que é cronobiologia? Cronos, né, de cronômetro, né, de Deus Cronos, tem a ver com o tempo, né, o Deus do tempo, né, das horas. Então, a cronobiologia é biologia do tempo,
é como o nosso comportamento biológico em relação ao tempo. Ciclo circadiano, ciclo ultradiano, ciclo menstrual, tudo isso envolve cronobiologia. E o horário ideal de tomar uma medicação envolve a cronobiologia. Qual será o melhor horário de tomar um medicamento? Será que isso faz diferença? Com certeza faz. A gente sabe, por exemplo, que corticoide deve ser tomado pela manhã. A gente sabe, por exemplo, que medicamento para alergia deve ser tomado à noite. Por que tomar medicamento para alergia à noite? Porque é antistamínico da sono. Que a gente toma remédios para hipertensão, costumamos tomar pela manhã, porque a hipertensão costuma ser um pouco mais alta pela manhã, das 6 até as 10 da manhã, 11 da manhã, a pressão costuma estar um pouco mais elevada. Então, existe uma cronobiologia dos medicamentos para esclerose múltipla? Ainda não. Seria um campo de estudo muito interessante. A gente ainda não sabe, eu não saberia dizer, a gente não tem estudos se existe um horário melhor para se tomar. Agora, o que eu acabo fazendo com meus pacientes é a gente testar alguns horários, não está errado. Então, durante um mês, quem toma, por exemplo, fingolimod, tomar todos os dias às 8 da manhã, no outro mês, tomar todos os dias às 8 da noite. Não tem problema, e ver o que se sente melhor, o que se adapta melhor, não porque vai mudar o controle da doença, mas porque às vezes tem algum efeito colateral, né? Então, a Eliane está trazendo aqui a sonolência. Se o remédio costuma dar sonolência, eu tentaria colocar ele para o horário da noite, né? Por uma questão de lógica. Se o remédio dá sono, eu não vou tomar ele de manhã, tá? Agora, o que a gente não deve fazer, quer dizer, se quiser testar um mês tomando um horário, um mês tomando outro horário, conversa com o seu médico, é uma possibilidade. Agora, o que eu não recomendo, o que eu não sugiro, é ficar trocando de horário. Né? A gente até uma hora menos, uma hora a mais é aceitável, né? Mas a gente deve procurar, quanto mais caxias, quanto mais disciplinado a gente for com medicação, melhor. Não só pela ação do medicamento, que pode ser melhor, mas também pela aderência. O que é a aderência? A aderência é a chance de que a gente mantenha o tratamento ao longo do tempo da forma adequada. Então, quando a gente começa a trocar muito de horário, qualquer coisa que a gente vá trocando muito de horário, a gente tende a perder a aderência, daqui a pouco já não fazer direito. Né? Se eu vou fazer academia, por exemplo, né, e eu colocar como horário que eu vou fazer todos os dias às 7, quer dizer, fazer 3 vezes por semana às 7h30 da manhã, é muito mais fácil que eu permaneça na academia do que se eu fizer segunda às 7h30, quarta às 2 da tarde e sexta às 5 horas. Né? É muito mais provável que eu me mantenha se eu conseguir colocar uma certa regularidade, um horário harmônico, né? Como se os horários das coisas na nossa vida fossem como uma escala musical, como um concerto, uma sinfonia, que tem uma harmonia. A gente tem que tentar dar uma harmonia até para a distribuição dos medicamentos ao longo do dia, quem toma muita medicação. Não sei se eu respondi, Eliane. Eu vou fazer algumas perguntas aqui. As perguntas estão até se repetindo, que está falando a questão da medicação, da bexiga neurogênica, mas eu vou tentar dar uma acelerada por conta até do seu horário, que a gente sabe que você tem um compromisso. Beli, até eu vou te dizer o seguinte, eu tenho o meu compromisso, eu consegui passar para um pouquinho depois, esqueci de te avisar, tá? Então a gente pode colocar mais uns... Coisa boa. Vamos colocar mais uns 10 minutinhos, tá? Tá. E aí a gente pode finalizar às 8, eu acho que tem bastante pergunta ainda. Tem. E aí depois, as perguntas que faltarem, se tu quiser depois fotografar e me mandar, alguma coisa assim, eu tento depois, dentro do possível, ir respondendo e te mandando. Tá. Tem aqui o Adalberto, ele falou assim, doutor Luciano, quando eu durmo 4 horas direto, no outro dia estou muito bem. Encontro outras pessoas que têm que dormir 8 horas para ter um dia maravilhoso. Por que essa diferença? Eu tenho um sono complicado, mas toda a família é semelhante? Seria algo hereditário? Ele perguntou. Tá. Assim, vou dividir em 2 partes também essa pergunta. Quando eu durmo 4 horas direto, no outro dia eu estou bem. Muita gente tem isso. Eu tenho isso. Né? Está falando de uma coisa que eu vivo isso também. Se eu acordar às 6 da manhã, eu passo o dia muito bem. Se eu acordar às 7 da manhã, eu fico bastante sonolento durante o dia. E se eu acordar às 8, eu fico bem também. O que é isso? Acontece comigo, né? O que acontece com ele é 4 horas. Provavelmente deve ser um horário. Isso aqui eu estou fazendo aqui uma digressão, assim, colocando assim um estado da arte, um achismo meu, digamos assim, menos científico e mais achismo.
O que eu acho que acontece, e a gente não tem pesquisas muito claras em relação a isso, é que, de acordo com o horário, a gente tem sono REM ou não REM. Eu já vou explicar o que é sono REM ou não REM, mas o nosso sono não é uma coisa só. Então, a gente tem momentos que o nosso sono é sono REM e outros momentos que é sono não REM. Então, talvez, se eu acordar num horário que o meu sono é sono não REM, eu fique bem, e se eu acordar em cima de um sono REM, eu fique mais sonolento. O que é um sono REM? O sono REM é um sono aquele que é o sono de, eu brinco, que é o sono de babá. É o sono em que eu cai o meu tônus muscular, eu fico completamente relaxado, em que se alguém nos cutuca, a gente parece que morreu, a gente quase não responde, e que a gente fica, normalmente, se a gente prestar atenção, não vai conseguir prestar atenção porque não está no escuro, mas os olhos da pessoa que está no sono REM, ele vai fazer pequenos movimentos por baixo das pálpebras. O sono REM vem de movimentos rápidos dos olhos, que é um momento do sono em que eu uso para memorizar as coisas do dia, é o sono mais ligado à nossa memorização, e que é o sono mais ligado aos sonhos, esses sonhos da psicanálise, esses sonhos que são esses sonhos mais complexos, esses sonhos que normalmente envolvem sexualidade, envolvem medo, envolvem raiva, envolvem alguma coisa que no dia seguinte a gente acorda, nossa, eu sonhei com um sonho muito estranho, muito esquisito, uma coisa muito confusa. O sono REM, normalmente ele compõe esses elementos. Muito relaxamento muscular, é um sono de babá, movimento dos olhos, sonho bastante enquanto tenho sono REM, né? E é um sono em que se tentar me acordar, é mais difícil, né? É mais difícil de ser acordado. Você já deve ter visto que em alguns momentos a gente vai tocar numa pessoa e dar uma cutucada para acordar, ela acorda rapidamente. Em outros momentos, você cutuca, mexe, vai e ela não acorda, né? Criança, a gente vê muito isso de manhã quando está na hora de ir para a escola, né? Então, se eu acordar alguém em sono REM, vai ser muito mais difícil, e a tendência de que essa pessoa acorde mal-humorada, irritada e que passe o dia sonolenta é maior. Essa é a minha percepção. E o sono não REM? O sono não REM é a maior parte do nosso sono. A gente sonha também, mas são sonhos menos elaborados. A gente também está com a musculatura relaxada, mas é uma musculatura relaxada que, se eu estiver num ônibus sacudindo, eu sinto que às vezes eu percebo a estrada, às vezes eu percebo uma buzina. Se eu estiver em sono REM, não. Se eu estiver em sono REM, eu só vou perceber quando o motorista dá uma freada, eu já quase bati com a cabeça na frente do banco da frente do ônibus. Então, a gente tem esses dois momentos de sono, e quando a gente se acorda num sono não REM, a gente se acorda muito mais ligado. Ah, mas então eu vou fazer que nem o Adalberto e vou dormir só 4 horas? E vou acordar bem. Algumas pessoas estruturam essa ideia. E realmente tem gente que faz isso. E realmente tem gente que fica bem. Mas é extremamente perigoso. Quem falou sobre isso esses dias foi o Dória, o governador de São Paulo. Ele falou, eu durmo 4 horas por noite e eu estou bem. Provavelmente ele faz isso. Talvez ele fique sempre bem, talvez ele tenha uma genética favorável. Mas o risco de fazer isso é que, dormindo 4 horas, muitas pessoas até acabam ficando bem durante o dia, mas com o tempo elas tendem a perder cognição, ou seja, memorizar com mais dificuldade, raciocinar com mais dificuldade, envelhecimento precoce e aumento de risco cardiovascular. Dormir pouco aumenta o risco de infarto e de AVC, de diabetes e de hipertensão. Então não é uma estratégia inteligente na minha visão. Agora, se eu encontrar um horário que eu durma 7, 8 horas e que eu consiga encontrar um horário bom para eu ficar um pouco mais desperto, pode ser interessante. A segunda parte da pergunta é se tem relação com a hereditariedade. Tudo a ver com a hereditariedade. Sono tem uma relação com os nossos genes, com a nossa hereditariedade, com uma questão familiar muito importante. Famílias de insônia, famílias de pessoas com muita sonolência, famílias de roncadores, famílias de pessoas com apneia, famílias de pessoas com sono fragmentado. Toda vez que chega alguém no meu consultório com algum distúrbio do sono, o primeiro passo é fazer um diagnóstico, o segundo passo é dar um tratamento. E o terceiro passo, quando essa pessoa volta a dizer, conversa com teus familiares, porque talvez eles precisem de uma avaliação também, né? Agora, uma outra questão importante é que, às vezes, essa genética não está no sono em si. Às vezes é uma genética em outra situação. Uma família que todo mundo tem um estreitamento da garganta,
todo mundo tem a garganta mais estreita e por isso predispõe a ronco e apneia, e aí por isso a família inteira tem um sono mais atrapalhado, porque ronca, dorme e respira mal. Outras pessoas vêm de uma família que tem rinite ou algum estreitamento de via aérea. E aí, se você tem rinite ou estreitamento de via aérea, e todo mundo na família tem, uma família de gente alérgica, de pessoas alérgicas, por exemplo, eu tenho muito mais chance de ter sono de má qualidade por alergia, nariz entupido, porque eu acabo acordando à noite com tosse, né? Então, às vezes não é que seja uma hereditariedade do sono. Isso existe, tá? Mas às vezes não é uma hereditariedade do sono. Às vezes é uma hereditariedade de alguma condição física que acaba atrapalhando o sono, como principalmente uma via aérea que não deixa passar o ar direito. Tem aqui a Cris Lane, ela falou que ela tem dor neuropática. Ela tem dor neuropática. E outra pergunta em seguida, do Éden, ele tem uma bexiga neurogênica e acorda muitas vezes à noite, mesmo tomando Unoprost antes de dormir. E na manhã seguinte, ele tem muita dificuldade de acordar. Hoje só consegui acordar depois do almoço. Acho que a Grislane fez mais uma afirmação, que ela tem uma dor neuropática. A dor neuropática, ela pode ser ou não de esclerose múltipla. Se for de esclerose múltipla, né, independente de ser ou não de esclerose múltipla, a dor neuropática pode predispor a distúrbios do sono, pode predispor a piorar o sono. Com relação ao Éden e a bexiga neurogênica, Éden, eu acho que seria interessante reavaliar com o teu médico, né, porque o Unoprost é uma das possibilidades. Existem medicamentos muito interessantes, não que o Unoprost seja ruim, é um bom medicamento, mas talvez não seja o mais adequado para ti. Quem sabe tu reavalia isso, né? Acho que, em princípio, sugeriria isso, para ambos tentarem tratar a dor neuropática, a Grislane para melhorar o sono, e o Éden tentar achar uma outra alternativa para a bexiga neurogênica que também ajude ele em relação ao sono. Tá. Outra pergunta aqui é a Leile, ela estava falando como explicar a fadiga fisicamente. O doutor acredita mais numa explicação biológica para o sintoma ou em um conjunto de problemas que levaria a isso? Depressão, sedentarismo e não dormir bem? A fadiga, em geral, pode estar ligada a dormir mal, pode estar ligada à depressão, pode estar ligada ao sedentarismo. Agora, eu acho que aqui a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a gente está falando principalmente para um público com esclerose múltipla, e a fadiga da esclerose múltipla é uma fadiga física. Pode até, eventualmente, o paciente também dormir mal, ter depressão, sedentarismo, e isso levar ele a ter mais fadiga ainda. Mas a fadiga da esclerose múltipla é uma fadiga física. O que eu quero dizer com uma fadiga física? É muito difícil de separar físico e mental. A gente é gente, tendo um corpo só, e físico e mente está amalgamado, né? Então, diferenciar essa coisa meio dualista de a mente e corpo, a gente usa mais como um modelo didático, mas sempre está misturado um pouco. Agora, nesse modelo didático, quando eu falo físico, eu quero dizer o seguinte, que os neurônios de quem tem esclerose múltipla, as células nervosas, sofrendo várias vezes inflamações, elas acabam tendo lesões na bainha de mielina. Mielina que ela vai, então, recobrir esses neurônios, e ao recobrir esses neurônios, ela vai facilitar a transmissão elétrica neuronal. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quem tem esclerose múltipla tem inflamação do sistema nervoso, que vai levar à inflamação da capa dos neurônios, que é a mielina, e uma vez essa mielina inflamada, ela pode ser lesionada, e uma vez ela lesionada, os neurônios podem transmitir a eletricidade neuronal, o fluxo neuronal, a transmissão entre os neurônios de maneira mais lenta. Quando isso chega numa quantidade muito grande de neurônios que estão transmitindo o fluxo neuronal, a transmissão neurônica de uma maneira inadequada, a sensação é de fadiga. A sensação é de fadiga, que é uma representação mental, é a forma como o paciente relata que ele está tendo lentidão da transmissão elétrica do sistema nervoso. Então, fadiga para quem tem esclerose múltipla corresponde a o meu sistema nervoso está mais lento para transmitir o impulso elétrico. Né? Isso é físico. Né? Pode acabar se enganchando numa depressão, numa tristeza, até pode deixar a pessoa triste de viver isso, né? Esse sintoma.
Pode. Agora, o importante é entender que é físico, por quê? Porque é um sintoma extremamente desconcertante, extremamente gera um grande sofrimento e que é muitas vezes gerador de preconceito. Então, a pessoa sente muita fadiga e ela não tem direito a um estacionamento para portador de deficiência ou portador de necessidade especial. Ela não tem direito porque ela não está em cadeira de rodas, ela não está usando uma muleta, uma bengala, ela não tem perda de força num membro, mas ela demora meia hora para caminhar 2 quadras. E ela precisa colocar o carro no estacionamento normal, porque a prefeitura ou o estado não dá para ela o selo, porque ela tem fadiga, e fadiga não aparece em exame, e fadiga as pessoas acham que pode ser, desculpa o termo, mas é o termo popularmente se usa, mimimi, né? Eu acho que a pessoa está, ou como diz no exército, acochambrando, né? Está exagerando, que não é isso tudo. E depois de anos trabalhando com pacientes com esclerose múltipla, eu quase sinto a fadiga junto com os pacientes com esclerose múltipla. É uma coisa extremamente sofrida, é uma coisa que é desconcertante, é extremamente desagradável, porque não tem como explicar direito. É muito ruim ter um sintoma que te tolhe uma parte da tua vida, que te limita, e as pessoas não entendem, e tu tenta explicar e as pessoas não conseguem chegar. Que eu acho que o mais próximo para quem não tem esclerose múltipla é talvez explicar quando depois de uma gripe forte a gente acha que já dá para voltar a trabalhar e que a gente sente que o corpo da gente não está igual. Que a gente sente que demora 1, 2 semanas para voltar como era antes, que parece que eu fico mais lento, ou que parece que a minha energia está apagada. Né? Tanto é verdade isso, essa relação, que agora está sendo muito descrito na literatura médica, em artigos, a fadiga pós-Covid. Né? Então, as pessoas com Covid que estão se recuperando estão tendo extrema fadiga. Isso talvez, por um lado, é ruim, uma pena ter tanta gente aí, né? Mais de 20 milhões de pessoas com Covid, 110 mil pessoas que morreram, uma tragédia. Mas o lado, se é que dá para dizer que isso é um lado bom, mas digamos assim, quem sabe a gente se favorece para quem tem esclerose múltipla no sentido da população poder entender sobre fadiga, e quem sabe a mídia começa a falar sobre a fadiga. Tá? Porque vai ter muita gente com fadiga, tá tendo muita gente que vai ficar meses até se recuperar da fadiga da infecção por Covid, né? E que eu estou vendo isso hoje, as pessoas chegando para mim dizendo que tem síndrome da fadiga crônica, que é um nome que se deu agora para uma coisa antiga, que se dá nome novo, e que agora a gente tem a tal da síndrome da fadiga crônica pós-Covid, quer dizer, tem infecção por coronavírus e apresenta síndrome da fadiga crônica. E isso está começando a aparecer no consultório. E talvez seja um mote para a gente começar a falar sobre fadiga, porque fadiga é um sintoma não falado, não conhecido, e que é confundido com preguiça, o que é um absurdo. Tá? Então, eu até me empolguei aqui na resposta, até me perdi da pergunta. Né? Mas é que é um tema que quem tem esclerose múltipla sabe o quanto é importante a gente falar sobre isso. Enfim, espero que tenha ajudado. O tema é um tema que sempre é muito empolgante para mim, assim, para falar, porque é um tema que sempre gostei muito. Sempre, desde criança, aliás, eu sempre me interessei. Eu ficava pensando, o que acontece que a gente dorme? O que será que a gente dorme? O que acontece que a gente sonha? Eu acho que é um tema extremamente curioso e interessante, não só pelas questões de doença que estão associadas, mas também pela questão de vida, né? Que sonhar e dormir é vida, é um momento muito importante e que, infelizmente, a população, a sociedade hoje, acha que dormir é luxo, acha que dormir é desnecessário, que é perda de tempo, que dormir é coisa para quem está com o bolso cheio, que dormir dormir demais é coisa de preguiçoso. E o que a gente está vendo é uma sociedade que está ficando deprimida, ansiosa, estressada, que não sabe mais sonhar, que está perdendo capacidade de se sonhar, né? Porque quando a gente sonha, né, tem uma frase do Jung, inclusive, que ele diz: quando a gente olha para fora, a gente sonha, quando a gente olha para dentro, a gente acorda. Né? E que olhar para os nossos sonhos, olhar para o nosso sono, é um jeito de acordar para um outro lado da vida, que se a gente tivesse a oportunidade de dormir bem
e observar e sonhar, a gente vai tender a ser mais feliz, vai tender a ter menos depressão, e a nossa tendência é de viver melhor. Tá? Então, espero ter ajudado, sinto pelas perguntas que a gente não pôde responder, e já me coloco aqui à disposição da gente fazer um tempo 2 aí, um segundo tempo daqui, de repente, 1 mês, 2, se vocês se interessarem. Tá. Ficaram algumas perguntas aqui, perguntas bem interessantes, depois eu te passo, e daí eu respondo diretamente para a pessoa que fez a pergunta, acho que para a gente finalizar, mas só voltando, a fadiga é coisa assim, senta aqui e descansa um pouquinho que passa, né? É o que a gente mais escuta. Mas é isso aí. Então, doutor Luciano, a gente vai encerrar aqui por conta do tempo, mas então ficaram várias perguntas, mas depois eu vou passar para você. Já quero te agradecer, é sempre muito legal, as pessoas sempre ficam com um gostinho de quero mais, e depois, se a gente quiser abordar o próximo tema dessa questão que você começou, deu um gostinho da questão do sentimento das pessoas, a gente conversa depois, a gente convida o pessoal, porque a ideia foi chamar as pessoas, você pode ver que tem gente aqui do Oeste, tem gente de vários lugares. Mas é isso, eu quero te agradecer. O Adalberto aqui é um conhecido amigo meu, é um amigo meu, de Porto Alegre. A gente está com o Rio Grande do Sul junto aqui, tem 2 estados aqui, pelo menos. Tem bastante gente de associações, tem o pessoal de Santos também, que a gente conhece, que está aqui. E é isso aí, foi bem legal, bem produtivo, eu te agradeço. A Ana pode nos prestigiar, que está aqui também. Eu gostaria de deixar um abraço para cada um que está aqui. Eu não, pelo tempo aqui que eu tenho agora um compromisso logo em seguida, eu não vou ter tempo de falar o nome de cada um, mas sintam-se abraçados à distância aqui, tá? E continuem se cuidando que logo, logo tudo isso passa. Então tá, doutor Luciano, obrigada, então, mais uma vez, boa noite a todos. Esse encontro vai ficar no Instagram, desculpa, no YouTube da associação. Se vocês quiserem também verificarem de novo, e daí, se tiverem alguma dúvida, podem perguntar no grupo que a gente reporta para o doutor Luciano. Obrigado, boa noite a todo mundo. Obrigado, doutor Luciano. Tchau, tchau, pessoal, boa noite.